Discos voadores na África. Capítulo 6. Peter e Francis a caminho de Beitbridge. Assim como eu, Carl van Vleerden, de Durban, África do Sul, era investigador de campo da MUFON, foi justamente por intermédio de Carl que vinha a saber do caso de Peter e Francis. Este era um casal da capital, da então Rodésia, Salisbury, e eles estavam para iniciar vida nova em Durban. Foi durante a sua viagem à África do Sul que encontraram os UFOs e foram então teletransportados ao longo de um bom trecho, carro e tudo, porque eram jovens, Peter 23 e Francis 21 anos. Acharam que a longa distância a ser percorrida 600 km até Beitbridge, na fronteira da África do Sul, não representaria nenhum esforço além do possível viajando de noite. O carro de Peter, um Peugeot 404, estava em boas condições para viajar, salvo seus pneus gastos. Mas a fim de economizar, Peter tinha mandado recalchutar os velhos dados e alto custo de pneus novos. Eles ainda dão para fazer mais uns 1.200 km, tinha garantido o mecânico da garagem. Peter se tranquilizou. A vegetação, um capoeirão baixo que constituiu a paisagem geral entre Salisbury e Fort Victoria, teve um aspecto desolador, com raros oásis de árvores verdes circundando as raríssimas casas de fazenda. Grande parte desta extensão é constituída de ranchos dedicados quase que exclusivamente à criação do mundialmente famoso gado de Zimbábue, bom para o corte. Havia um pouco de luar e naquela noite, 1º de junho, quando Peter e Francis iniciaram sua viagem, a lua se pôs às 12h15, na hora em que o casal estava passando por Umivuma, um vilarejo no interior, em região dedicada à agricultura, onde o único hotel oferecia um maravilhoso prato de saladas mistas em suas refeições. Viajando pela rodovia, Peter ultrapassava os 100 km horários. Pensava que à noite não haveria problema em fazê-lo, pois não surgia tráfego algum por ali. Quem então descobriria a sua transgressão? Pergunta. A 10 km de Umvuma, os faróis de seu carro interceptaram um vulto ao lado da estrada. Peter ficou apreensivo, imediatamente diminuiu a velocidade, pensando que fosse uma armadilha para multá-lo. Mas ao passar rapidamente ao lado do vulto, ele e Francis perceberam que a figura acocarada tinha um aspecto metálico brilhante muito estranho. Nenhum dos dois conseguiu explicar o que tinha visto, mas logo após Francis deixou de se preocupar, escutando a música pop de um programa que ia varar à noite pelo rádio do carro. Por volta das 12h30 da madrugada, Francis, olhando pelo vidro ao seu lado, percebeu uma luz no topo de um morro distante. Ela deu uma olhadinha ao relógio do carro. Comentaram: alguém está dormindo tarde por aí. A esta altura, Peter tinha também percebido a luz que parecia estar girando, como fazem as luzes de um farol marítimo. Ele achou estranho que uma casa de fazenda estivesse localizada naquela altura, numa área de planície como esta que estava atravessando. Peter especulou: deve ser um helicóptero, mas logo em seguida mudou de ideia. A luz parecia estar aproximando bastante do carro, mantendo-se emparelhada. Agora Francis a via nitidamente pela janela do seu lado. Enquanto ela estava assim observando, Peter, de repente: olha, as luzes do carro estão se apagando. Embora isto estivesse acontecendo gradualmente, logo tornou-se bem evidente que estava quase extintas e que, se não fosse o clarão do objeto acima deles, Peter não teria podido continuar a dirigir. Depois Peter declarou: havia bastante luz vindo do objeto e provocava sombras. Era como se estivessem viajando embaixo de uma grande cartaz de neon. Havia uma luz intensa, azul esbranquiçada em volta do carro. Neste momento, Peter notou que também as luzes do painel dentro do carro estavam se extinguindo. Procurou reajustar o reostato do painel, que já estava no máximo. Afora o problema dos faróis das luzes do painel, o carro continuou a funcionar perfeitamente. Ainda sobrava bastante energia para que o rádio, o acendedor de cigarro e o aquecedor continuassem a funcionar, embora precariamente. A não ser o fato de as luzes estarem se extinguindo e da estranha luz faiscando acima deles, Francis não notou nada fora do comum. Mas Peter, a história era bem outra. Mas para Peter, a história era bem outra. Algo de muito estranho estava acontecendo com o carro. Ele despertou para o fato que ele não mais estava em seu controle, mas tinham perdido totalmente. Não conseguia pará-lo e, pior de tudo, o carro aos poucos estava ganhando velocidade.
Peter tirou seu pé do acelerador, mas a velocidade do modo algum diminuía. Tentou então virar o volante para ver se respondia o seu contato, o seu comando. Mas o carro era propulsionado para frente cada vez mais, aumentando a velocidade, seguindo o traçado da estrada, fazendo as curvas quando necessário. Era como se um piloto invisível tivesse assumido completamente o controle do Peugeot. Peter resolveu contar para Frances o que estava acontecendo e ela ficou pasmada. Afinal, ela decidiu que a única solução seria deixar se entregar para este estranha força que tinha se instalado. Para dizer a verdade, ele não tinha opção, mas bem no fundo de suas entranhas o pavor estava dilacerando. Ele estava pensando que Frances poderia não ter acreditado naquilo que tinha falado. Notou que seu nervosismo estava crescendo devido ao excesso de velocidade. Quando ela lhe perguntou sobre o que estava acontecendo, ele já sabia que haveria uma só resposta. Deve ser aquele UFO acima de nós, com certeza, mas não quero que você se preocupe com isso. Ele disse, tentando confortá-la e se mantendo o mais calmo possível. Segundos após esta palavra de perto, a temperatura do carro começou a diminuir rapidamente, mesmo ele ligando ele mesmo de aquecedor ligado. O desconforto do frio aumentava. Os dois começaram a se cobrir, colocando-se um sobre o outro toda a roupa que eles tinham trazido, casacos e pullovers. E afinal, Frances colocou um tapete do carro a cobrir os ombros. Meu Deus, que frio! Frances, tiritando de frio, comentou. Peter não falou nada. Sabia que algo de extraordinário estava acontecendo com eles e não queria acrescentar nada para não espantar ainda mais a sua mulher. De repente, bem à frente deles, no estacionamento ao lado da estrada, viu um ônibus parado de frente a uma venda. Era um tipo de ônibus daqueles que muitas firmas africanas empregam usualmente, aparentemente a fim de transportar a população negra africana do seu trabalho para suas áreas tribais e seus lares permanentes. Mas neste caso, o que havia de estranho era que o ônibus, apesar de inteiramente iluminado por dentro e com seus faróis brilhantemente acesos, estava vazio sem nenhum passageiro. Não era apenas isso, mas tanto a porta de entrada e de saída ao lado do motorista estavam escancaradas. E a diferença da maioria dos ônibus desse tipo, não havia bagagem empilhada no teto. Ao passar rapidamente por ele, Frances leu o nome da companhia. Estava estampado no lado do veículo. Era um nome familiar, que ele conhecia por tê-lo encontrado frequentemente na firma em que trabalhava. O frio ainda penetrava em cada canto do carro, e seu caminho ainda estava iluminado pela presença permanente do UFO. Pouco depois, o casal ia de encontro a outro ônibus perigosamente estacionado na própria estrada. Desta vez também todas as luzes estavam acesas, brilhando fortemente, as portas abertas, e não havia alma viva à vista, sem sinal, nem sinal de bagagem. Peter e Frances estavam perplexos. A existência de um ônibus intensamente iluminado já era algo estranho, mas o casal se entreolhou em silêncio. O que, em nome de Deus, estava acontecendo? Perguntava. Durante esta parte de sua viagem, Frances continuou observando o objeto que os estava acompanhando. Acima deles, sua luz branca azulada ainda clareando-lhe o caminho. Havia já 2 horas que eles estavam sendo acompanhados. Ela estava se sentindo confusa e infeliz por causa dos eventos daquela noite. O homem metálico, acocarado ao lado da estrada, o abalo mental sofrido pelo fato de Peter ter perdido o controle do carro, o frio penetrante em comum e os ônibus desocupados pelos quais tinham passado. E depois havia aquela luz no céu. Peter falou que era um UFO, um objeto não identificado que os estava acompanhando a cada passo e observando. A esta altura a luz tinha parado de rodar. Ela também tinha se modificado e agora adquirido uma forma oval. Bem em frente já estava a cidade de Fort Victoria. De repente o objeto desceu até o horizonte como se fosse uma estrela cadente e sumiu. Em volta deles o mundo do dia a dia voltou em sua perspectiva real, com exceção, os faróis do carro continuavam fracos. Peter estava tendo dificuldade em manter-se na estrada desde que a luz do objeto não mais estava lá. Ele tinha que se nortear vagarosamente, cautelosamente, dependendo tão somente de sua intuição para achar o caminho de Fort Victoria, mas não menos ele sabia que havia readquirido o controle do carro. Resolveu então parar no primeiro posto de gasolina que tivesse um serviço de 24 horas para poder checar seu carro cuidadosamente. Chegando próximo ao posto de gasolina, Frances deu um suspiro de alívio. Graças a Deus que já passou tudo. Foi seu comentário, aliviada. Peter saiu do carro para inspecionar seus faróis, apagando-se e reacendendo. As luzes voltaram na hora a funcionar normalmente. Peter não
Não entendia mais nada. Ele foi procurar um mecânico, mas não havia ninguém à vista, apesar de já ser 4h30 da manhã. Devia haver alguém para atender, pois o anúncio dizia que o posto funcionava a noite toda. Peter, ainda vestindo roupa quente, deu uma volta e finalmente achou um empregado africano dormindo profundamente. Ele o sacudiu pelo ombro e o homem acordou, ainda meio sonolento. Vestia short e uma camiseta leve. Peter perguntou-lhe: "Você não sentiu frio desta noite?" perguntou. Um homem estranhou a pergunta e olhou para Peter, surpreso ao ver quanta roupa ele estava vestido. "Não", ele respondeu. "Aqui não faz frio nenhum." Encheu o tanque de gasolina, foram checados a pressão dos pneus, a água e o radiador. Peter deu uma olhada no sistema elétrico, nada apresentava defeito, mas ele não conseguiu achar alguma razão plausível que justificasse o enfraquecimento dos faróis durante a viagem, a não ser um incidente estranho, objeto identificado que esteve sobre eles. Ele relutava em discutir o assunto com Francis e estava com a premonição que toda essa situação era bastante mais séria do que ele poderia imaginar. Seria melhor deixar tudo como estava. Ambos se recompuseram no lavatório de um hotel adjacente, apesar de não ter notado a presença de ninguém, bem que eles teriam apreciado uma xícara de café quente e um sanduíche. Teria sido ótimo naquela hora. Sentindo-se melhor depois disso, Peter colocou o controlador do velocímetro. Faltava 290 km para chegar a Great Bridge, depois de Fort Victoria. A cerca de 12 km antes, Francis disse: "Algo fez com que eu olhasse para cima, e desta vez havia dois objetos. Apareceram lá e de repente novamente iniciaram seu acompanhamento na mesma velocidade do carro." Peter ficou perturbado com este novo avistamento. Ele se tornou mais e mais inquieto, pensando na segurança dos dois, mas procurou esconder sua ansiedade da mulher, tomando uma atitude calma quanto a tudo que estava se passando. Os dois ursos se apresentavam informação. Um estava diretamente acima do carro e o outro à esquerda dele, e um pouco atrás. Novamente a temperatura do carro abaixou de repente. Ao longo de quase todo o caminho para Great Bridge, Peter tinha notado que a paisagem fugia ao normal. Em lugar do mato rasteiro seco que haveria normalmente, perdendo-se na distância entremeado de arbustos espinhentos que sempre existiam a perder de vista, Peter via só brejo, só pântano. Havia longos trechos de água e rica vegetação tropical, pingando umidade. Ele bem sabia que este era o período seco, sem as chuvas de outono da Rodésia. Com calma então, e não querendo perturbar sua mulher, chamou sua atenção para este fenômeno. Francis ficou confusa. "Mas não existe pântanos por aqui. Você tem certeza que nós estamos seguindo pelo caminho certo?" ela perguntou. Agora foi a vez de Peter se perguntar se estava. Os ruídos costumeiros da noite africana não eram audíveis. Parecia que eles estavam viajando como em estado de sonho, não existindo nada de vivo a não ser as duas pessoas do carro, tendo apenas uma música suave vindo pelo rádio. O murmúrio do motor rompeu o estranho e real silêncio que o circundava. De repente, Peter ficou sobressaltado ao tomar consciência de que ele havia novamente perdido o controle do carro. Observou o velocímetro subir de 100 para 190 km por hora, que era a velocidade máxima marcada pelo instrumento. E, até além disso, Peter estava achando difícil segurar o curso do tempo. Ele se sentia longe de tudo que estava acontecendo ali. Às 6h15, porém, ele notou o céu clareando aos poucos, passando do azul escuro a um pálido lilás. Contudo, não havia sol. Espantado, ele gritou: "O que fizera com o sol?" perguntou. Podia parecer uma observação boba, até ridícula, mas ele sabia que era o produto de um temor muito, muito real. Os objetos ainda estavam sobre eles, mais altos, e estavam se afastando do carro. Francis, exausta, tinha adormecido, desassossegada. Peter continuou firme ao volante, meio confuso, ainda controlado por Deus sabe o que, quase em estado de coma. Repentinamente, como se estivesse sonhando, Peter percebeu a grande ponte de Great Bridge à sua frente, a ponte que cruzava o enorme e escuro rio Limpopo. De repente também apareceu o sol, seus raios quentes, dando-lhe uma sensação de realidade e conforto. Peter adquiriu o controle do carro, acordou Francis e se deu conta com um tremendo alívio que tinha voltado ao mundo cotidiano. Parando no posto da alfândega, saíram do carro depressa, impacientes para poder esticar suas pernas e felizes por saberem que o pesadelo da noite anterior estava terminado. Automaticamente os dois olharam para cima. Lá no alto estavam os dois objetos metálicos brilhantes e os raios de sol estavam se refletindo em suas superfícies sólidas. De repente sumiram. Um momento eles estavam lá e no instante seguinte tinham sumido. Peter deu um suspiro de alívio. Sorriu para sua esposa e seguiram juntos para o posto da alfândega. Foram cumprimentados calorosamente pelo pessoal de plantão. Aí alguém falou: "Vocês dois parecem estar vindo do Polo Norte."
Com um sorrisinho forçado, Peter e Francis se deram conta que estavam ainda vestidos uma quantidade de roupa quente, pullovers e casacos de lã, que eles haviam vestido na noite anterior para se proteger do frio. Foram tirando-os aos poucos, o que adiantaria explicar tudo aos oficiais da alfândega? Pergunta. Quem acreditaria em sua fantástica história? Pergunta. O melhor seria se calar. Depois de preenchidos os formatos da alfândega da Rodésia, eles ainda tinham que passar pelo posto da fronteira da África do Sul. Do lado de fora do edifício da alfândega havia um relógio, marcava 8h30 da manhã. Pelo lado de dentro havia outro, com a mesma hora. Francis observou que o seu relógio de pulso e o relógio do carro estavam marcando 7h30 da manhã, comentando isso com um dos funcionários da alfândega. Ele lhe deu um sorriso indulgente, ligando ao mesmo tempo o rádio. Vamos ver agora quem está com a razão, ele disse. Então logo ele ligou o rádio e ouviram que era 8h30. Peter percebeu que logo Kissa estava em conexão com os UFOs. Ele fez um rápido cálculo mental, viajando a uma média de 95 a 100 km por hora. Eles de fato deveriam ter chegado ao posto da alfândega 8h30 da manhã. Foi então com espanto que ele sentiu que na realidade tinham viajado ou teriam viajado a uma média horária de 145 km para poder ter chegado em Brett Bridge no horário em que chegaram, mas contudo ele não podia lembrar de nada a respeito de sua viagem, considerando o tipo de estrada que eles tinham percorrido, com buracos, voltas e curvas fechadas como existiam. Teria sido impossível manter durante a viagem toda tal velocidade. Peter percebeu outro choque no posto de gasolina onde parou. Logo depois da alfândega, ele desatarrachou a tampa da gasolina de seu carro, pedindo ao rapaz para encher o tanque. Quase no mesmo momento em que a mangueira entrou, esguichou um jato de gasolina, molhando o avental do empregado, que esbugalhou os olhos profundamente surpreso. Retirou a mangueira e constatou que tinha entrado apenas 2 litros de gasolina. Lançou um olhar acusador a Peter, como se este o tivesse enganado propositadamente, fazendo-lhe desperdiçar gasolina. Peter estava estarrecido. Eles tinham viajado por mais de 290 km sem quase gastar combustível, mas isto era impossível. Neste momento, Peter resolveu checar o controlador de velocidade. Estava registrado apenas 17 km, ou seja, os 2 litros de gasolina. Os 2 litros gastos na viagem se justificavam com os 12 km percorridos antes de Fort Victoria e aos poucos quilômetros que levavam a Brett Bridge. Pensativo, Peter voltou para o carro, olhou para a França e ligou o motor para poder continuar o restante da viagem, que continuou sem incidentes, de maneira normal, até chegar a Durban, a popular praia da costa de Natal, na África. Algo tinha acontecido que eles, na noite anterior, que não podia ser explicado em termos normais. Num certo momento, Peter se impressionou, pensando que estava perdendo a razão. Mas aqui estava também sua esposa, a outra testemunha do ocorrido, e ele entendeu logo que nada havia de anormal com antes. Ao mesmo tempo, teve consciência que eles nunca poderiam falar publicamente sobre o que tinha havido. Capítulo 7. Peter e Francis, hipnose regressiva. Nem Peter nem Francis jamais esqueceram o incidente. Era como se fosse um pesadelo inexplicável escondido nos recessos íntimos de suas mentes. Pensavam nisso, mas nunca falavam a respeito. Até que um dia, em novembro de 1974, Francis leu um relatório do jornal Natal Mercury, onde dizia: o fazendeiro havia visto um UFO. Quem sabe ele e Peter não eram tão doidos, afinal? Perguntava. Ela se tomou de coragem, telefonou para o repórter de ciência do jornal Bill Fall. Por sua vez, ele os remeteu a Carl Van Vlierden, o então representante da MUFO na África do Sul. Preencheram uns formulários e, consequentemente, Carl ficou intrigado com a sua história e passou a tarde juntos deles, gravando os detalhes que aqui foram descritos. Carl tinha certeza que uma consulta com o Dr. Paul Obertke, de regressão hipnótica, lhe produziu um relato mais extenso e exato do contato havido com os dois. Foi marcado o encontro e depois, durante a regressão, foi efetuada a gravação completa de tudo que foi revelado. Mesmo que hoje a esta altura torne-se difícil comentar de modo autorizado sobre a validade da hipnose regressiva. Por outro lado, não é possível rejeitar totalmente as provas, afinal, novas técnicas são descobertas diariamente. Talvez quando se aprende mais a respeito de sua estrutura, substância e finalidade dos UFOs, talvez isto possa, em retrospecto, fornecer informações valiosas aos ufólogos.
O que segue foi obtido diretamente da gravação durante a sessão de hipnose, mas o autor tomou a liberdade de transcrever algumas partes de forma indireta, quando necessário, eliminando repetições inúteis. Dr. Albert, Peter pergunta: Peter, você está viajando a 12 km de Fort Victoria. O que aconteceu em seguida? Pergunta Peter. Estávamos diante de Fort Victoria, 12 km, quando vimos dois objetos simultaneamente. Um estava a 85 graus da vertical, o outro estava imediatamente em cima, cerca de 2 a 300 metros acima. O objeto logo acima emitia feixe de luz para baixo, raios de algum tipo. Não sei que tipo de luz era. Os raios entravam no carro e isto lhe emprestava como que uma mente própria, seu próprio senso de poder, direção, controle de velocidade, capacidade de governo, iluminação, tudo. Num certo ponto o carro estava mandando em mim, dizendo o que eu devia fazer e como fazê-lo. Fume, acenda o cigarro, mude a estação de rádio de Lourenço Marques para outra. Foi aí que ouvimos vozes pelo rádio, parecendo as de uma estação de Lourenço Marques. Parecia música, mas não era. Era um sinal direto da nave espacial pelo rádio, que por sua vez enviava os impulsos ao carro e para mim. Eu procurei lutar contra isto a viagem inteira, mas foi posta outra tela simulada em frente ao para-brisa, cobrindo também os vidros laterais e do fundo do carro. Como isto era feito, não sei. Estávamos viajando sobre o asfalto, por sobre a estrada. Nós não estávamos viajando na estrada. Era como se flutuássemos acima dela. Dirigimos em linha reta desde Fort Victoria até os 3 km que nos separavam de Deitbridge, onde descemos novamente para a estrada. Está aí, em poucas palavras, o que aconteceu conosco. Mais detalhes, mais detalhes. Neste ponto a voz dele foi se enfraquecendo. Dr. Albert, relaxa, Peter. Pergunta: relaxa, Peter. Que tal mais alguns detalhes, hein? Pergunta Peter. Nós fomos programados dentro do carro. Minha mulher adormeceu ou foi posta a dormir pelo som do rádio, que era a voz. Portanto, ela não lembra muito claramente o que aconteceu dentro do carro. Um ser do espaço foi projetado para um assento traseiro do carro e ficou sentado lá toda a viagem. Este ser me disse que eu só o veria como eu gostaria de vê-lo. Se eu quisesse ver um ser parecido com um pato, assim o veria. Se eu quisesse ver o ser como um monstro, ele seria um monstro. Não sei o que fizeram, porque realmente não sei. Eles são muito inteligentes. Eu não entrei na máquina nunca, a nave espacial, mas eu a via pelos raios emitidos por ela. Eu vi o que acontecia lá dentro e como ela era. Dr. Albert pergunta: como ela era, Peter? Pergunta Peter. O veículo tinha 3 níveis: as turbinas da asa, o trem de pouso, a cabine de comando no nível superior, o convés de voo, um centro de controle interestelar. Tudo era ligado por meio de 2 unidades em vácuo. Tinha cerca de 30 metros de diâmetro e 20 metros de altura. Eles tinham em seu laboratório um simulador. Este servia para qualquer humano que fosse levado para dentro do seu aparelho. Eles podiam ser colocados dentro desta unidade de simulação, que passaria a simular de maneira perfeita o seu ambiente humano. Mas este é apenas um local vazio, onde, sabendo da falta de conhecimento dos humanos nesta matéria, eles conseguem simular para um terrestre tudo o que ele deseja ver e o local que ele desejaria estar. Dr. Albert pergunta: Peter, você poderia me dizer, os extraterrestres, eles possuem ou não possuem uma forma própria? Pergunta. Eles existem em forma física? Pergunta Peter. Eles são seres físicos, Dr. Albert. Pergunta: eles têm uma forma permanente? Pergunta Peter. Aquele que estava no carro e o da nave espacial, os dois eram idênticos, tanto quanto a cor, a altura, a aparência, formato, peso. Albert pergunta: como se parecem eles? Peter. Eles têm basicamente a mesma forma dos humanos, têm peitos largos, pescoço, não possuem cabelos ou pelos, têm 2 braços, 2 pernas, não tem dedos do pé. Albert. Esses seres possuem órgão de reprodução? Pergunta. Machos ou fêmeas? Pergunta Peter. Eles não possuem qualquer órgão de reprodução. Albert. Como eles se reproduzem então? Pergunta Peter. Não sei. Albert. Qual é a sua origem? Pergunta Peter. Eles vêm das galáxias externas. Não tem nome, apenas galáxias externas. Albert. Eles são amistosos com os terrestres? Pergunta Peter. Sim. Albert. Por que eles não fazem contato direto conosco aqui na Terra? Pergunta Peter.
Porque tem gente demais aqui que não os compreenderia, nem olharia para eles, nem os veio, nem fala com eles, Albert. Mas eles não poderiam fazer com que os terrestres entendessem? Pergunta Peter. Não, porque isso mudaria o mundo inteiro, e isso eles não querem, Albert. Eles acreditam em Deus? Peter. Eles são deuses, Albert. Eles acreditam na imortalidade? Pergunta Peter. Eles são extremamente avançados, Albert. Serão então imortais, Peter? Pergunta Peter. Não, Albert. Então são mortais, não é? Pergunta. Eles morrem? Pergunta Peter. Sim, morrem. Albert. Quantos anos eles vivem, calculados em anos terrestres? Pergunta Peter. Não sei, Albert. Qual é a velocidade com a qual eles viajam? Pergunta. São capazes de viajar a maior velocidade do que a da luz? Pergunta Peter. Eles viajam pelo tempo, não pela luz, Albert. O que significa? Pergunta Peter. Eles viajam pelo tempo, pois a velocidade da luz é excessivamente lenta para superar bilhões de quilômetros. Querendo viajar do ponto A para o ponto B, eles são obrigados a voltar no tempo. Para poder alcançar a Terra, eles têm que retroceder no tempo. Eles são viajantes do tempo, não do espaço, Albert. Como eles falam? Pergunta. Eles se comunicam mentalmente? Pergunta Peter. Eles conhecem a fundo a língua inglesa. Conhecem também todas as línguas que existem nas galáxias, Albert. Eles têm então conhecimento total do universo? Pergunta Peter. Sim, eles possuem todo o conhecimento do universo. Nós e a galáxia, nós e a nossa galáxia, somos para eles como a cabeça de um alfinete em tamanho, cortado 1 bilhão de vezes, Albert. Qual é o mundo de sua procedência? Pergunta Peter. Eles procedem de um sistema de 12 planetas na Via Láctea. Eles não guerreiam, não têm lutas, porque estão a 2.000 anos-luz à nossa frente. Albert. O que eles dizem a respeito da Terra? Pergunta. Tornar-se-á um lugar pacífico? Pergunta. Sobreviveremos? Pergunta Peter. Eles mudarão a Terra, eles mudam tudo ao introduzir o seu modo de fazer as coisas. O Dr. Albert quis saber como isto ia ser feito, mas Peter não soube informar. Ele então perguntou se estes seres espaciais estavam entre nós. Peter respondeu que havia milhares deles entre nós, e eram funcionários, homens de negócio, estudantes, etc. O Dr. Albert, que se interessou em saber se eles contatavam seres humanos, Peter, só fazem contatos quando querem, e fazem isso ao influenciar os outros, nunca fazem nada diretamente aqui na Terra para se tornarem figurões ou centros de atração. Mas são eles que influenciam, são os planejadores, os dirigentes de uma pessoa que receberia para isto o crédito e os elogios. Os humanos se nutrem de elogios, eles dão algo para um humano e ficou sendo ele o elogiado, a pessoa boa. O Dr. Albert quis saber se Peter tinha sido programado por eles, e Peter teve que admitir que sim. Ele também disse que eles queriam organizar um círculo dos que acreditavam neles e em seus mundos, para que as pessoas pudessem entendê-los. Ao ser perguntado qual tipo de energia que eles empregavam, Peter insistiu: o tempo. O Dr. Albert quis saber se eles acreditavam na imortalidade e na reencarnação. Peter: tudo é programado por eles. Aos olhos dos humanos, eles são deuses. Eles colocam um ser em outro corpo e colocam aquele corpo na Terra. Eles não conseguem fazer isso automaticamente. O ser tem que ser fecundado, criado no ventre, nascer e aprender na vida. Todos nós somos programados, assim como programamos qualquer coisa. É apenas colocado em pauta. Ao ser interrogado, Peter foi inflexível em dizer que eles não agiam contra a nossa vontade. O Dr. Albert perguntou então quais as leis que os governam. Peter: eles possuem leis que nós ainda nunca ouvimos falar. Albert: quero dizer poderes. Existem poderes superiores a eles? Pergunta Peter. Eles apreciam este ponto de vista, assim como nós estamos 2.000 anos atrás deles, eles estão 2.000 anos atrasados de outros. Albert: existe uma mente universal, uma inteligência infinita, um poder do universo inteiro capaz de governar até isto? Pergunta Peter. Não tudo é separado, unidades individuais, como as 12 galáxias, como o nosso Sol, como a Terra.
Dr. Albert, diga-me, Peter, o que dizem os grandes mestres da Terra, assim como certos iogues que possuem grandes habilidades, grandes mestres de fato, os quais na realidade declaram-se em contato com Deus? Eles declaram que Deus é universal e o poder está em todo lugar. Isto, por acaso, quer dizer que o poder está acima deles? Pergunta Peter. Isso só vem reforçar este ponto, que eles são deuses, Albert. Você acredita mesmo que eles são os deuses? Pergunta Peter. Eles criam Deus para nós, Albert. Contudo, você me diz que eles são mortais. São mesmo mortais ou imortais? Pergunta Peter. Eles são mortais. A conversação continuou neste ritmo, enquanto Peter revelava que seus espíritos eram imortais, mas que eles mesmos morriam. Peter, em última instância, nós somos controlados por eles. Albert, são eles que lhes falaram isso ou você que está pensando isto? Pergunta Peter. Eles me disseram, Albert. Então você quer dizer que eles são capazes de viajar pelo tempo e voltar por ele quando quiserem? Pergunta Peter. Eles podem voltar quanto quiserem ou podem adiantar ou ir até onde quiserem. Albert, mas são eles capazes de destruir seus corpos físicos se quiserem? Pergunta Peter. Eles podem destruir seus corpos físicos e podem também destruir os nossos corpos físicos. Eles são exatamente como os humanos, podem ser mortos como os humanos. Albert, mas você está me dizendo que eles possuem grandes poderes que podem mudar a forma de seus corpos. Isso significa que eles sabem se proteger muito bem. Peter. Eles podem escapar de nós porque nós somos, à vista deles, burros como animais. Eles podem tomar qualquer forma para nossas mentes. Eles podem lhes dizer, eu pareço um pato, e os seus olhos aparecem exatamente um pato. Porque assim como nós olhamos para um cachorro fazendo uma comparação e dissemos estúpido cachorro, eles também nos olhos e dizem estúpidos humanos. Albert, qual foi o motivo pela qual levaram você e Francis? Pergunta. Por que fizeram isso? Pergunta Peter. Eles queriam que eu tivesse um contato muito breve com eles em 1964. Albert, você tem consciência disso? Pergunta Peter. Sim, nós estávamos viajando na Rodésia, meu pai e eu. Chegamos a uma curva numa estrada de terra. Estávamos viajando de caminhão em alta velocidade. Ao virar a curva, havia um objeto pairando a mais ou menos 60 centímetros acima do solo. Nós estávamos nos aproximando deste objeto bem rapidamente, a uma distância aproximadamente de 7 metros. Ainda estávamos freando. O objeto levantou um ângulo de 45 graus e projetou-se para o céu. Dele saiu uma poeira marrom avermelhada. Esta poeira colou-se ao carro, queimando a sua tinta, imprimindo-se nela. O objeto se afastou e chegou a 30 km de distância em segundos. Foi aquele o meu primeiro encontro com o UFOs. Albert, por que eles levantaram você acima da estrada desta vez? Pergunta. Será que eles queriam fazer contato com você para que você contasse a outras pessoas? Pergunta Peter. Eles queriam que eu contasse e levasse quanto tempo eu quisesse antes de contar o que aconteceu para quem quer que seja. Eles esperavam que as pessoas acreditassem em mim e ouvissem essa história e não apenas a aceitassem como mais uma história de UFO, mas que a analisasse a fundo e descobrisse o porquê dela. Eles queriam que nós os apreciássemos. A programação que eles tinham a respeito deste mundo estragou-se por causa da habilidade que o homem tem para pensar. Isso tornou-se rápido demais, intenso demais. Albert, eles mantêm contato com o governo? Peter pergunta. Eles contataram as grandes potências? Pergunta Peter. Não sei. Peter continua a narrar que eles não querem que aconteça uma guerra nuclear no nosso planeta, pois isto seria o último fracasso. Do ponto de vista deles, gostaria de ver a Terra como um exemplo dentro de algumas centenas de anos. O Dr. Albert, que indagou ainda a Peter a respeito de sua experiência anterior em 1964, e Peter explicou que ele tinha sido programado para esquecê-la. Eles não desejavam que ele revelasse à imprensa acerca de sua experiência. Peter. Eles sempre têm que ter mais alguém para fazer isto, assim para que a pessoa não se torne um herói ou se achando importante por causa do que aconteceu. Se você examinar a história dos contatados, vai notar que sempre, em cada caso, transcorre um longo prazo
nunca é relatado instantaneamente, desde o primeiro contato até o momento do relato. O Dr. Albert indagou também a Peter a respeito de outras coisas, como o Triângulo das Bermudas, o misterioso desaparecimento de 6 pessoas, mas Peter não teve possibilidade de esclarecer ou em nenhum destes pontos. Não havia realmente motivo para prosseguir em tais perguntas. Ele parecia cansado, como se estivesse sob grande tensão. O Dr. Albert então encerrou a sessão, pois obviamente não havia mais nada a acrescentar a respeito da experiência de viagem de Fort Victoria até Bridge. Cynthia, Hind, UFOs, contatos africanos.